agradecer a presença de todos, e aí faço isso, vou escolher o nome da Elaine Zanini, que tem sido uma grande amiga, que está nos ajudando com as gravações das aulas. E isso para nós tem sido muito legal, até essa plataforma nossa ficar pronta essa semana. Estávamos trabalhando com o Google+, que é uma plataforma excelente, muito boa, que é essa que estamos usando aqui, e ela era livre. E, de repente, ela se tornou reduzida dentro de certos parâmetros que foram determinados aí pelas logísticas das empresas. Então, levamos um tempinho para absorver toda essa realidade. Todo mundo sabe que eu sou muito lento nessa coisa de internet, não tenho vergonha de dizer, eu não entendo muito disso mesmo, e sou ajudado por muitas pessoas, entre elas o Albert, que é contratado como nosso assessor da área, e ele disse, olha, o Google+, ou uma plataforma específica. Eu prefiro o Google+, pela universalidade, ela é de fácil acesso para todo mundo, já está instalado em todo mundo que tem um e-mail, e aí a minha intenção é de contratar essa plataforma aqui. Nosso tema previsto dentro do mês, já temos cumprido bastante pautas e encontros, eventos, dinâmicas, e hoje, dia 19 de julho, segunda-feira, normalmente as segundas-feiras é o meu dia de apresentação fixa, a estrutura do trabalho no consultório de naturologia clínica. E preparei aqui algumas imagens, telas, questões para a gente raciocinar e refletir. E vamos lá. Vou compartilhar a tela, vou iniciar o compartilhamento da tela, para que a gente possa compreender com bastante clareza como é que o naturologista clínico ganha dinheiro. Como é que ele ganha dinheiro. E como é que ele faz para tocar o barco. Bom, está compartilhando sua tela. Ok. Então vamos aqui. Deixa eu ajustar bem direitinho. Pronto. Eu vou abrir aqui com vocês. Eu fiz. Vai abrir agora. Pronto, estamos compartilhando a tela. E aí, algumas pessoas que estão aqui conosco não me conhecem ainda. Vou fazer uma exposição breve, seguindo um roteiro de 19, 20 quadrinhos que serão suficientes para o enunciado desta noite, que é muito prático, muito simples. Bom, eu sou o professor Jean Alves Cabral, o meu site pessoal é www.professorjean.com. Eu tenho outros dois suportes, que é o www.pastorjean.com.br e naturologiaclinica.org. E aqui uma introdução à estrutura do trabalho no consultório de naturologia clínica, ok? Bom, eu sou brasileiro, natural do Rio de Janeiro, nasci em 21 de setembro de 1968, sou casado. Sou membro da congregação da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, sob o número de registro 14.267, desde o ano 2001. Sou pastor evangélico consagrado desde o ano 2008. Sou teólogo, diplomado pela Fundación Open University International, de Asunción, no Paraguai, como ministro de culto. A minha graduação, obviamente, de terceiro grau, e a tradição original desta formação é batista. Eu sou médico tradicional em naturologia aplicada pelo Instituto Vida Natural de Asunción, no Paraguai, no mesmo ano que me diplomei em teologia. E sou especialista em lidossomatologia pelo Instituto Olos de Curitiba. Tenho licenciatura plena em pedagogia. Tomando uma aguinha aqui. Pelo SESM, que é uma faculdade que tem em Timon, no Maranhão, em gestor em terapias naturais pela Faculdade Fadiri, mestre em educação e doutor em naturopatia científica. E sou doutor em educação, título obtido este ano. Eu consegui no mês de março deste ano, mas fui agraciado apenas em julho, por conta das adversidades com a questão da pandemia. Bom, eu sou casado com a professora Keila Leão,
que é natural de Guanambi, na Bahia. Ela é pedagoga, psicopedagoga, coaching, youtuber e coordenadora pedagógica na rede de ensino aqui do estado, na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Nós residimos em Caruaru. Como já disse, meus sites são 3, pastorjean.com.br, professorjean.com e o naturologiaclinica.org, que faz parte da faculdade ICCAP e que eu gerencio como coordenador do curso de Naturologia Clínica. E atende às diversas demandas nas áreas em que eu tenho formação, que é consultoria, educação, gestão, e eu estou envolvido dentro desse ambiente de naturologia clínica. E eu também atuo em diversos cenários acadêmicos e associativos, dentre os quais eu vou destacar aqui o fato de ter conquistado a cadeira número 48 da Academia Brasileira de Ciências, Abrace, entidade que foi criada em 1910, a segunda entidade mais antiga de ciências da República. Muitos amigos que são da área de web design dizem que meu cartão é horrível. Eu amo meu cartão, acho lindo. E não estou nem aí para a opinião de quem quer que seja. E aqui está a descrição de minhas atividades. Vocês podem observar, tem aqui um site que era www.maceió.naturologiaclinica.org. Este já não está mais funcionando. Por quê? Por causa da pandemia, nós suspendemos as dinâmicas que aconteciam nele e trouxemos tudo para a plataforma principal. Isso dito, vamos diretamente à questão do consultório. A cura, o tratamento, os aspectos essenciais na recuperação do ser humano. Quais são esses aspectos essenciais na cura do ser humano? Primeiro item é o seguinte: nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. Esta é uma citação extraída do Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton, é a minha edição, que eu tenho aqui, uma obra antiga, que eu tenho uma paixão por ela. Todas as edições que vieram posteriores, a de 1991, vão dizer a mesma coisa. E qualquer tratado de fisiologia médica ou tratado de fisiologia humana vai falar de homeostasia. A homeostasia é, como acabamos de ver nesta passagem, o mecanismo, o equilíbrio que mantém o organismo humano funcionando. E quando esse equilíbrio, dito homeostático, é afetado, a doença se desenvolve. O que é doença? Homeostasia enfraquecida. Ora, homeostasia enfraquecida é o desmonte da infraestrutura orgânica ao nível celular. Nesta próxima representação, como vimos, a doença é homeostasia enfraquecida. E a perda da homeostasia ocorre quando nossos emunctórios são seriamente afetados. E aqui, de maneira muito breve e sucinta, porque ao longo do curso aprofundaremos muito sobre tudo isto, nós temos uma célula na representação principal, em que tem membrana, citoplasma e núcleo. O núcleo está como uma pirâmide vermelha. Não, perdão, o núcleo está como essa bolinha mal feita em preto. O que está em pirâmide vermelha são as mitocôndrias. E as mitocôndrias são responsáveis pela produção de uma força energética chamada trifosfato de adenosina, ou ATP. E ele só pode ser produzido a partir do oxigênio. Ele precisa de oxigênio para ser feito. E ele é feito dentro das mitocôndrias. As toxinas ou radicais livres atacam de maneira direta o ambiente ao redor da célula, fora da célula.
E exatamente por isso, nós precisamos eliminar essas toxinas, esses radicais livres, de maneira natural. E isso só se consegue pela saída, repito, natural, de urina, suor, gás carbônico e fezes. O corpo humano, na sua base mais primária, precisa ter esse fluxo acontecendo. Ou seja, a urina tem que sair porque você bebe água. O suor tem que sair porque você bebe água e ingere óleos na sua alimentação. E o gás carbônico tem que sair porque você inspira o ar. E aí o gás carbônico é jogado para fora e o oxigênio é aproveitado. E o seu corpo tem que eliminar fezes porque você colocou alimento dentro dele. Esse ciclo natural, ele é o que permite que a homeostasia aconteça. Quando os radicais livres, as toxinas, envolvem as células no meio interno e ao nível de líquido intersticial, ocorrerá então o que aqui vimos no Tratado de Fisiologia Médica. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. E quando essa perturbação é excessiva, você vai morrer. O corpo como um todo não mais pode sobreviver. O que é morte? Morte é fim da homeostasia. Portanto, diz o Guyton, na sua obra clássica, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. É por isso que nós, da naturologia clínica, discutimos a importância da normalidade da saída de urina, suor, gás carbônico e fezes, porque o Tratado de Fisiologia Médica manda fazer isto. Porque a única maneira de deixar o corpo funcionando bem e a única maneira de garantir que ele não morra é fazendo com que a homeostasia flua de maneira natural. No clássico A Dieta que Evita o Câncer, do Dr. Daniel Boarin, ele diz o seguinte: acreditamos, como inúmeros outros estudiosos, que os métodos naturais, ecologicamente eleitos, devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento. Isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos cumulativos e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. Este eminente médico e nutricionista preside o Hospital Clínica Oásis Paranaense, que funciona, obviamente, no estado do Paraná. E uma instituição muito antiga, com mais de 60 anos de serviços prestados ao Brasil e a muitas pessoas do exterior. Vejam a lógica. Os métodos naturais ecologicamente eleitos. Só podem ser eles os melhores para realizar uma coisa que é chamada de química do corpo. E aí o primeiro passo é jogar para fora o lixo. Qual é o lixo que tem que ser sempre jogado para fora? Através dos mecanismos de desintoxicação, estimular a saída da urina, estimular o suor, estimular a saída do gás carbônico, estimular a saída de fezes. E, naturalmente, todo um projeto será constituído. Na construção do projeto de naturologia clínica, nós atuaremos no físico, no emocional, no intelectual e no espiritual das pessoas. No físico, nós vamos usar contra a intoxicação. Vamos usar água, vamos usar alimento, vamos usar ar puro. E vamos enfrentar drogas no campo do físico, além de outras substâncias. Mas as drogas são os nossos maiores inimigos. E quando falo em drogas, envolve-se aí agrotóxicos, medicamentos, etc. O ar tóxico da cidade, água ruim, a lista de processos é muito grande. No campo emocional, nós enfrentamos o problema do vazio existencial
e a imaturidade. São os dois grandes adversários do equilíbrio do ser humano como um todo. No campo intelectual, nós temos que trabalhar com as pessoas a consistência intelectual e a experiência reflexiva, a experiência da meditação, da autoanálise e a consistência intelectual. E no campo espiritual, o que chamamos os 16 meios da graça. Aí vem a oração, leitura da Bíblia, o louvor, adoração, ser grato, jejuar, compartilhar o melhor da vida com os outros, etc. E também temos o que chamamos de intuição radical do Espírito Santo, que é a conexão direta que cada um de nós tem com o próprio Deus, e isso é uma questão bem pessoal. Quando falei no primeiro momento sobre homeostasia, sobre radicais livres, falamos aqui, homeostasia, radicais livres e a importância da desintoxicação, falamos do físico. Esses outros 3 aspectos estão associados ao físico e há um intercâmbio íntimo entre eles. Bom, voltando ao físico. No campo físico, nós perguntamos o que atinge nosso corpo físico. E aqui colocamos 4 pontos importantes. Por que esses 4 pontos importantes? São objeto de investigação ao longo dos anos e nós chegamos às seguintes conclusões. A coluna vertebral atinge de maneira frontal o corpo físico, como no desalinhamento da coluna, conforme a gravura que vocês estão vendo, na postura incorreta, na falta de atividade física, na perda da consistência ósseo-muscular. O segundo aspecto, na intoxicação orgânica, como vocês estão vendo na tela. A intoxicação orgânica vai envolver água ácida e alimentos ácidos, o ar tóxico, drogas lícitas ou ilícitas. Essa outra coisa que está aí como número 3, que eu não vou dizer para não derrubarem o nosso vídeo. E agrotóxicos. Tudo isso vai provocar intoxicação orgânica. Você tem também os acidentes e cirurgias. Acidentes incapacitantes agridem o corpo. Cirurgias mutilatórias agridem o corpo. Congenia incapacitante. O que é isso? Uma doença congênita que incapacite o sujeito para diversas situações e, às vezes, inviabiliza a saúde e a homeostasia do corpo. Vícios posturais. O que é isso? Vícios na postura da vida e vícios na postura de como você se posiciona fisicamente. Oi? A Helenilda está tentando entrar. Pois não, só um instante. Vem aqui. Tem alguns colegas aqui atrasados. Ok, muito obrigado por ter avisado. Vamos adiante. Então vamos lá. E aí você também tem, em quarto lugar, a vacuidade psíquica, que é algo que vai atingir o corpo físico. E aí o medo, a mágoa, a ignorância, o vazio espiritual. Esse painel aqui todo atinge o corpo físico das pessoas. Naturalmente, isto tudo vai ter uma conexão imediata com o campo emocional, intelectual e espiritual. Não há dúvida. E, inclusive, o quarto item, que chamamos de vacuidade psíquica, vai atingir o corpo como um todo. O que é que o naturologista faz no consultório? Ele enfrenta isso aí. O nosso trabalho envolve um enfrentamento desse cenário que está aqui e que agride, atinge o corpo. Bom, e aí, o que é que nós podemos fazer para recuperar o corpo físico? E ainda, repito, concentrado na parte do corpo físico. Por que a palavra corpo físico? Porque muitos estudiosos dirão que há um corpo emocional, um corpo intelectual e um corpo espiritual. Nesse momento, focados estamos no corpo físico. Então, na coluna vertebral, nós da naturologia clínica vamos recomendar realinhamento da coluna vertebral, que poderá ser feito por um fisioterapeuta,
por um osteopata, por um quiropraxista, por um educador físico. Vamos encaminhar. Sempre que encontrarmos pessoas com a coluna desalinhada, teremos que fazer esse encaminhamento, que demandará uma série de sessões para que o sujeito possa melhorar a sua coluna. Outro direcionamento é o que nós chamamos de RPG, o realinhamento postural global. Nós, da naturologia clínica, aprendemos os principais elementos da postura correta e orientamos o cliente. Porém, se a coluna dele estiver desalinhada, não adianta fazer realinhamento postural global. Ele tem que procurar um fisioterapeuta, ou um educador físico, ou um osteopata, ou um quiropraxista, para uma apreciação mais detalhada. Nos que não têm essa grave situação de um desalinhamento severo da coluna, vamos sugerir atividades físicas, preventivas, evidentemente, e a prevenção muscular. O que é isso? Evitar excessos que possam machucar. Espera aí, tem alguma coisa? Ok, teve alguém que entrou aí. Vamos voltar para cá. Bom, aí nós temos, então, em relação à coluna vertebral, é o que nós vamos orientar. Nós vamos orientar postura correta, sugerir atividade física e orientar sobre prevenção muscular. O realinhamento da coluna vertebral nós não fazemos, mas há naturologistas que estudaram cursos de quiropraxia, de fisioterapia, de educação física e de osteopatia. E aí, nestas áreas, quem tiver essa habilitação pode agregar isso ao trabalho de clínica geral. Nós vamos atuar com a questão da intoxicação orgânica. Então, vamos instruir as pessoas sobre a utilização inteligente de água alcalina, alimentos de boa procedência e que sejam alcalinos e ar de boa qualidade. Vamos orientar sobre o uso de fitoterápicos, que fazem parte da farmacopeia brasileira liberada pela Anvisa para uso geral da população. Vamos sugerir o uso de complementos alimentares, também liberados pela Anvisa para uso geral da população. E, especialmente, o suco verde, que é um produto muito especial para otimizar as condições de oxigenação profunda do corpo. E isso será visto mais adiante ao longo do curso de naturologia clínica. Acidentes e cirurgias. Bom, primeiramente, nós vamos falar sobre prevenção de acidentes. Vamos sugerir que as pessoas sejam cuidadosas e aí tem muita coisa a se falar sobre prevenção de acidentes. Nós vamos sugerir que as pessoas evitem cirurgias mutilatórias na justa medida em que elas estejam dispostas a fazer uma mudança de vida. Mas em muitas situações isso não é possível e às vezes a cirurgia vai acontecer. Vamos sugerir o método natural para aliviar os quadros de congenia incapacitante, que são aquelas doenças, enfermidades, desarranjos que a pessoa já nasce, já vem com aquele desarranjo. A naturologia, com toda a sua técnica, com tudo que ela tem, vai aliviar expressivamente a vida da pessoa. E vamos sugerir a todos que sejam temperantes para evitar cirurgias, para evitar, por exemplo, um acidente cardiovascular. Então, no campo de acidentes e cirurgias, é o que podemos fazer. E no campo da vacuidade psíquica, que é vazio existencial. Vacuidade é vazio. A condição de quem se sente profundamente vazio, psiquicamente desorganizado. E, repito, como é que essa vacuidade psíquica acontece? Ela acontece pelo medo, pela mágoa, pela ignorância e pela falta de comunhão com Deus. E aí nós trabalhamos, volto ao painel anterior, todos esses campos em harmonia. Então, retomando onde estávamos, então vamos sugerir fé em Deus, vamos sugerir prática do amor, consistência intelectual e os meios da graça.
E aí isso tudo são temas e temas e temas para serem aprofundados pelo naturologista. Nós enfrentamos essas adversidades com essas abordagens. Agora, no dia a dia do consultório, nossas guias, nosso protocolo técnico, ele segue uma dinâmica que tem 4 etapas. Primeira etapa, o cliente recebe uma guia, uma folha de frente e verso, que você, naturologista, preenche, e nela você coloca o cronobiograma, que é o projeto do relógio biológico. E isso vai ser feito obedecendo aos princípios que nós chamamos de aplicação circadiana. O que é isso? É que a cada 24 horas o corpo humano obedece um circuito fechado de energia. Ele tem um momento que está acordado, tem um momento que está dormindo. E dentro do momento acordado e também no momento em que está dormindo, só um minutinho, que alguém aqui está dizendo que não conseguiu entrar na sala. Espera aí que eu vou botar todo mundo para dentro. Tem que estar esperto para chegar no horário. Vai lá, bora, vamos continuar. Então, nesse primeiro momento, você tem o cronobiograma, a aplicação circadiana, repetindo, e na aplicação circadiana, você vai desenvolver, vai ter a oportunidade de organizar o metabolismo da pessoa dentro de um período que vai de 21 dias até 28 dias. Vou ver se ainda tem mais alguém aqui que chegou atrasado. Não. Tá todo mundo aqui. Espera aí. Uma pausa, pessoal, só um segundo. Vamos lá. Ó, ver tudo, permitir todo mundo. Vamos lá. Vamos adiante. Opa, chegou mais um atrasado. Não, chegou mais não. Tá numa pausa, vamos ver aqui. Não, tá tudo ok. Vamos adiante. Então, primeira etapa no atendimento, primeira etapa no consultório, na hora de entregar o protocolo, nós vamos organizar o relógio biológico, que é a primeira etapa. Cronobiograma. Cronos é tempo, bio é vida, e o grama vem de gráfico, de medida. Cronobiograma. E vai organizar o relógio biológico para cada 24 horas, que é a aplicação circadiana, num período que vai ser de 21 a 28 dias, dependendo de cada caso, e ao longo do curso se estuda isso. Segunda etapa, uso de água, de preferência hexagonal. Vamos estudar o que é isso, água hexagonal, que é a água de melhor performance, e esta água alcalina, de pureza elevada, é a melhor água para fazer o metabolismo acontecer. Vamos utilizar a alimentação integral vitalista. O que é isso? É a filosofia de alimentação natural que se utiliza na cultura hindu, na cultura adventista do sétimo dia, na cultura da igreja messiânica, na cultura dos mormons, na cultura dos veganistas, na cultura dos vegetarianos. E isso tem milhões e bilhões de pessoas que praticam. Independente de qualquer questão de debate ético, nós seguimos os protocolos do Ministério da Saúde na área de atenção primária da saúde para recomendações alimentares. Usamos as cartilhas públicas que são fornecidas pelo Ministério da Saúde e nessas cartilhas se concita toda a população a viver por aquele padrão. Isso também está previsto na portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde, no item naturopatia, quando se explica o que é que nós podemos desenvolver no tocante à alimentação. Nós desenvolvemos uma coisa chamada trofologia. Tudo isso é estudado ao longo do curso. Terceira etapa do atendimento no consultório. Nós vamos usar produtos de apoio. Nossos produtos de apoio são de 3 naturezas: fitoterápicos, suplementos alimentares
e apiterápicos. O que são esses apiterápicos? Eles são derivados das abelhas. E tudo isso rigorosamente natural, in natura o máximo possível. Quarta etapa, terapias de apoio diversas. E são diversas técnicas. O nosso protocolo sempre obedece essas quatro etapas de maneira rigorosíssima. Não há negociação fora dessa dinâmica. Bom, seguindo adiante, o naturologista tem aqui agora um painel amplo de como esse atendimento no consultório acontece. Então, a primeira grande etapa, cronobiologia, em que você estabelece os tempos do tratamento, e no segundo momento, o que chamamos de recursos naturais aplicáveis de maneira imediata, que estão em amarelo na tela, e os que são de apoio, que serão aplicados num segundo momento. De imediato, oxigenoterapia, hidroterapia, alimentação ao nível de trofoterapia, como chamamos, luz, cromoterapia, banhos de sol de preferência, e existem mais técnicas envolvidas, clinoterapia, que é o repouso, e atitude positiva, que envolve a consciência espiritual. No apoio, vai entrar plantas, com a fitoterapia, exercício físico, que nós chamamos de cinesioterapia, que é a terapia do movimento. Vocês vão ter algumas aulas, tem um módulo com professores especialistas da área. Geoterapia, que vai envolver terra, toque, o toque e das artes terapêuticas manuais. Depois tem artes no sentido de arte-terapia. Então tem dois tipos de artes. As artes terapêuticas manuais, que envolve quiropraxia, osteopatia, etc. E outras artes que são dessa área. E por último, família e a reeducação total para uma conversão saudável de um caminho ruim para um caminho bom, para um caminho de vida e de saúde. Isso definido, chegamos então à abordagem dos dois grandes princípios que apontam na direção do equilíbrio. Não só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento, o pão, ele representa o ter em nossa vida. E a palavra de Deus representa o ser em nossa vida. É o equilíbrio dos dois que estabelece saúde. Muitas pessoas só pensam no ter, e aí a vida espiritual, emocional, intelectual fica desorganizada. Outras pessoas dizem que o físico não tem nada a ver, só querem tratar do emocional, do intelectual, do espiritual. E nesse fato quebram os princípios bíblicos que dizem que o corpo é um santuário de Deus e o corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, aqui temos o equilíbrio, nem muito para um lado, nem muito para o outro, mas numa balança da vida. Precisamos ter atenção com o ter e, ao mesmo tempo, cuidadosa atenção na esfera do ser. Isso já abordamos aqui, se atinge olhando sempre para essas quatro dimensões: o físico, emocional, intelectual e espiritual. Bom, aí você tem agora o consultório de naturologia clínica. No consultório você tem que ter a sala do naturologista, primeira coisa que você tem que ter, eu estou marcando aí de propósito, marquei de amarelinho, sala do naturologista. E a sala do naturologista deve ter privacidade, e essa privacidade tem que ter algumas coisas que são necessárias. O que é necessário? Um birô ou uma mesa, uma poltrona adequada, porque você passa um bom tempo sentado, o atlas do corpo humano, ou até mais de um, todas as guias de anotações. Você tem que ter uma maca, você tem que ter um equipamento de pesagem para verificação do peso das pessoas, o medidor de altura, e eu sugiro que na parede é o ideal. E aí tem toda uma dinâmica para trabalhar com essa parede. Pequena estante, com alguns livros essenciais que podem ajudá-lo na hora da consulta. Você precisa ter o suporte. O que é o suporte? Bom, você vai ter que ter uma recepção
uma copa cozinha. Na recepção, você terá a mesa da atendente ou do atendente, aqui é importante, com a poltrona adequada, porque esse funcionário vai ficar lá muito tempo sentado. E ele tem com ele uma pequena estante e diversos materiais essenciais para o trabalho no consultório. Você tem que ter um sofá para recepção, quando o cliente chega, com algumas pessoas que acompanham, precisam estar bem recebidos. Cuide da decoração para que ela seja adequada, uma decoração elegante, bonita, e o sistema de som ambiente, para que tenha sempre uma música clássica, uma música bem planejada ao fundo. Muito bem. Aí você tem uma copa cozinha, com alguns utensílios necessários, e não esqueça da água de qualidade no seu escritório. Uma pequena sala de aula, isso aqui é muito importante, que você tenha no seu espaço. Por quê? Você vai entender, porque a gente faz palestras para clientes, nós fazemos treinamento para clientes, e tudo isso gera dinheiro, gera recursos, além de cumprir uma missão. Então você tem lá um quadro branco ou algum outro quadro que seja do seu agrado, um máximo de 12 cadeiras, a sala não deve ser para muita gente, deve ser um pequeno grupo, deve ser feito para um pequeno grupo. Tá aqui, ó. E aí você tem, obviamente, uma pequena mesinha de suporte para o professor botar os papéis, alguma coisa de anotações. Você tem que ter um data show, aqui o data show, para poder projetar na parede vídeos, imagens, apresentações que você vai usar com o seu computador, e um equipamento de som que não precisa ser grande coisa para uma sala pequena para 12 pessoas. Pra vocês terem uma ideia, na minha sala, deixa eu botar aqui, eu uso esse aqui, esse bichinho aqui. Isso aqui faz uma zoada que só quem está lá dentro sabe. 12 pessoas vão ouvir muito bem com um bichinho desse. Vende qualquer camelô. Eu uso esse. Agora, esse eu não só uso na minha sala. Para onde eu for, eu vou com ele. Porque ele é pequenininho e potente. Aguenta em todo lugar onde eu vou fazer apresentações. Vamos à parte ainda para eu finalizar aqui a exposição. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para compartilhar minha tela. Beleza. Bom, visto tudo isto, aqui vou dizer a vocês como funciona. Como é que funciona no meu caso, certo? Quando eu estou regular no consultório, e por que estou dizendo quando eu estou regular no consultório? Porque como eu tenho uma atividade como professor de naturologia, e eu supervisiono alguns projetos acadêmicos da faculdade ICCAP, então, eu nesse momento da vida não estou 100% fechado dentro dessa dinâmica aqui. Em breve isso voltará a ser feito quando eu matar uns projetos que estão pendurados e que eu preciso resolver. Mas durante 22 anos na minha carreira, durante 22 anos eu vivi num padrão parecido com esse. Nós estamos no dia 19 de julho de 2021 e eu vou colocar os valores da atualidade para que vocês entendam como funciona. Bom, 10 horas de trabalho por dia. 10 horas. Mas eu só trabalho, quando estou no consultório, segunda, terça, quarta e quinta. Eu só trabalho 4 dias. Sexta, sábado e domingo eu não trabalho no consultório. Só trabalho 4 dias. 10 horas por dia. Então, isso dá 40 horas por semana. Ok? E eu só trabalho 3 semanas por mês. Eu não trabalho 4 semanas. Só 3 semanas. Então, isso dá 120 horas no mês. E no ano, eu só trabalho no consultório 10 meses. Então, isso dá 1.200 horas. Só trabalho 10 meses, bem entendido. Porque há carnaval, aí tem o São João, aí tem o Natal, tem a semana do meu aniversário, etc. Então, no somatório final, vai dar 10 meses de trabalho. 10 meses. Isso dá 1.200 horas por ano. Eu atendo no dia de trabalho, no dia normal de trabalho, 6 consultas com duração de 1 hora.
E o treinamento para fazer isso de maneira rigorosa é exatamente um dos desafios do profissional de naturologia clínica. 6 consultas por dia, beleza? Bom, isso entendido, o que acontece? 24 consultas por semana, 72 consultas no mês e 720 consultas por ano, beleza? Ficou claro? Porque, 6 consultas por dia em 4 dias da semana, 24 consultas por semana. 72 durante o mês, porque eu só trabalho 3 semanas. E durante um ano todo são 720 consultas. Agora veja, eu tenho diariamente, nos dias que estou trabalhando, o retorno de clientes. Então são 8 retornos de 30 minutos. Esses 8 retornos, obviamente, ocuparão 4 horas. E isso fecha às 10 horas por dia. Então, eu tenho possibilidade de atender até 32 retornos por semana. Por que coloco desta maneira, se eu só atendi 24 consultas? Porque essa coisa do retorno oscila muito. Às vezes, eu tenho clientes que eu determino que retorne em 28 dias, mas ele inventa de retornar no 32º, no 34º, e aí embola dentro da agenda. Então, eu tenho que estar sempre pronto para que a atendente saiba fazer os encaixes. Eu tenho sempre mais espaço na semana para atender retornos e, às vezes, os retornos demoram um pouquinho. É por isso que eu coloco 96 retornos por mês, 960 por ano, mas eu coloco na margem. Por que na margem? Porque vai ser de 720 até quanto for. O faturamento. A consulta custa R$ 250 com o naturologista, incluso o retorno. Então, eu faço o cálculo semanal. Numa semana trabalhada de maneira correta, 32 consultas, R$6.000 por semana. No mês de 3 semanas, R$18.000. No ano de 10 meses, R$180.000. Agora vem um último quadro que quero construir aqui na frente de vocês, online, aqui em tempo real, e que tem muito a ver, tem muito a ver com a dinâmica trabalhada, inclusive, pelo professor Jefferson Borges. Notem, nós temos dentro de um ano 12 meses, e nós não temos 10 meses. Então, eu vou abrir aqui a minha maquininha de calcular. Vou colocar aqui, maquininha de calcular, estou abrindo. Observe, o logista inteligente vai fazer o seu trabalho de estrutura e de organização do seu consultório. Está aqui, a maquininha, certo? Vou já utilizá-la. Notem, nós temos aqui o faturamento para quem trabalha de maneira rigorosamente séria e profissional. Já falei sobre isso agora há poucos instantes. Muito bem. Bom, vamos pegar aqui, 180 mil e vamos dividir por 12 meses do ano. 15 mil. Estão vendo aqui? Então, tecnicamente, você tem que fazer uma reserva. Preste atenção aqui, para você ficar esperto. Você tem que fazer uma reserva mensal. Alguém vai dizer assim, de 3 mil, que é a reserva para garantir os 12 meses. Mas aí eu coloco assim, mais 3 mil, que é igual a 6 mil. Vocês já vão entender por quê. Beleza? Pronto, tá aqui. Ora, com uma reserva desse porte aqui, de 6 mil, você ganha por mês, 18. Tá vendo aqui, quanto é que você ganha por mês? Trabalhando do jeito certo, 18 mil. Mas você vai guardar 6. Você vai guardar 6 mil. Por que você vai fazer isso? Porque você vai gastar no seu consultório, eu vou botar aqui um estimativo, ok? Você vai gastar no seu consultório R$ 4.500. Você vai pagar o salário da sua secretária e uma sala.
e o seu espaço. É claro que esse valor vai oscilar, depende do espaço que você tem, depende do que é que você quer fazer. R$ 4.500 é o que você vai gastar. Então vamos fazer a conta. Ó, no mês que você trabalhou corretamente, você faturou 18 mil. Você vai tirar 6 mil e vai guardar. Ele não existe. Você vai guardar, ele não existe. Sobra 12. Você vai pegar 4.500 e vai gastar no escritório. E sobra para você R$ 7.500. Sobra aqui, ó, R$ 7.500. Então, esse é o seu dinheiro. Os 6 mil que estão aqui são, ó, vou escrever aqui a palavra lá de reserva. Vou escrever aqui, ó. Muita atenção, porque eu vou escrever agora. Ó, chama-se segurança. Segurança de quê? Dos dias que o mês não vai muito bem e você não consegue fechar a contabilidade. Isso exposto, tá aqui o projeto para trabalhar no consultório. Nós vimos do início dessa exposição até aqui, ó, o naturologista ele tem site, ele tem formação acadêmica, tem família engajada, tem um cartão lindo, ele tem cura e tratamento. É isso que ele tem na cabeça. Ele vai para o consultório, o negócio dele é cura, tratamento. E aí ele vai pensar homeostasia, vai pensar em como é que funciona o fluxo homeostático, vai pensar em desintoxicação, vai pensar na harmonia do todo para oferecer a essas pessoas o que há de melhor. Ele sabe quais são os inimigos que ele enfrenta todos os dias e quais as áreas que esses inimigos estão. Ele tem excelentes pensamentos, estudos e estratégias para enfrentar isso no campo físico. Ele tem um protocolo bem organizado e testado há mais de 25 anos por diversos companheiros. Ele tem todo um painel de técnicas naturais que o Criador botou na mão para trabalhar. Ele sabe que Deus é com ele porque ele vai trabalhar o ter e o ser em equilíbrio. E aí ele parte para um consultório montado, tudo organizado, tudo está bem planejado, a sua mente está clara. E aí ele vai faturar, no mínimo, R$180 mil, porque quem está dando o exemplo aqui é um preguiçoso que não trabalha sexta, sábado e domingo e que só trabalha 3 semanas por mês e que só trabalha 10 meses por ano. E que quando está no consultório vive por esse padrão aqui, no consultório. Vejam, meus amigos, é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Isso aqui é um pensamento magnífico de Alfred Adler. Com isso, eu termino a apresentação formal dizendo: para evitar e vencer qualquer doença física, será preciso adotar a postura de quem se ama, deseja o bem das pessoas, persegue o que for justo e bom para todos e, acima de tudo, percebe que a vida é uma manifestação da glória de Deus. Feita essa exposição desse material que daqui a pouquinho mando nos grupos para todos vocês, volto aqui para a nossa sala para a apresentação do PowerPoint que eu vinha fazendo. Uma pausa. Ok. Volto para cá e vamos fazer assim. Eu vou dar agora uma pausa. Muita atenção. Vou dar uma pausa de 5 minutos, no máximo, para eu tomar uma água. Falei aqui 50 minutos direto, expondo o tema. E eu volto com outro link, muita atenção, outro link, para que a gente possa discutir, debater o que eu apresentei nesta aula. Para que dê certo, já estou mandando para vocês agora, nos grupos, o PowerPoint que eu usei. Que aí vocês, querendo debater o assunto, professor, aqui no item tal, porque abre aí no computador, no celular, o PowerPoint. Joia? Então voltamos, daqui a 5, 6 minutinhos no máximo, para eu tomar uma aguinha, me ajeitar aqui e voltamos para darmos sequência a um diálogo. E todos vocês voltam para a sala. Mais 30, 40 minutos e vai ficar tudo show de bola. Beleza? Então,